vamos estudar a nossa atmosfera e os problemas que ela tem enfrentado nos últimos tempos. A atmosfera é a camada de gases que envolve um planeta e ela é retida pela sua atração gravitacional. Esses são os componentes da nossa atmosfera. Veja que aquele em maior quantidade não é o oxigênio, como muitos pensam. A substância presente em maior quantidade é o nitrogênio. Ele é considerado inerte, ou seja, é muito pouco reativo. Assim, ele ocupa espaço, mas não é danoso. Já o oxigênio, em maior quantidade do que está presente na atmosfera, seria muito danoso para nós, pois ele é uma substância muito reativa. Portanto, 21% de oxigênio é o máximo que a atmosfera terrestre pode ter. A porcentagem de oxigênio é menor quanto maior a altitude. Agora, olha o dióxido de carbono, muitas vezes visto como um vilão, mas na realidade ele é uma substância fundamental. Há ainda outras substâncias que aparecem em quantidades bem inferiores, mas o nosso foco sempre será nestas três principais substâncias que compõem nossa atmosfera. Vamos analisar as funções do dióxido de carbono. Ele está presente em todos os lugares, e não apenas em lugares poluídos, como você viu no slide anterior. A atmosfera contém sempre cerca de 1% dela sendo dióxido de carbono, o famoso gás carbônico. A função dele é reter parte da energia solar. Assim, quando a noite cai, a temperatura não despenca em nosso planeta. Além disso, o processo mais fundamental da vida, a fotossíntese, só ocorre graças à presença de dióxido de carbono na atmosfera. É a partir do CO2 que a natureza produz a glicose, que para nós é a principal fonte de energia. Vamos falar agora de dois problemas fundamentais que afetam nossa atmosfera hoje em dia. O efeito estufa, que é causado pelos gases estufa, entre os quais o dióxido de carbono, e a destruição da camada de ozônio, a qual é causada por substâncias chamadas CFCs. Nestas substâncias estão presentes os elementos carbono, flúor e cloro, por isso se chamam CFCs. Os CFCs são utilizados como propelentes em desodorantes e outros sprays. Porém, hoje em dia, o seu uso está cada vez menor. Os gases estufa são substâncias gasosas capazes de reter a radiação solar na Terra. O problema é que essas substâncias têm sido geradas pelo ser humano de forma demasiada. Devido à atividade com fins econômicos, tanto na indústria como na pecuária, isso tem ocorrido de forma indiscriminada. Dessa forma, essas substâncias são danosas. A Terra acaba por reter mais energia do que deveria, e isso faz com que a temperatura se eleve cada vez mais. A mais famosa substância causadora de efeito estufa é o dióxido de carbono. Ele é gerado na combustão completa de combustíveis que possuem elemento carbono em sua molécula, como gasolina, diesel, etanol, gás natural, entre outros combustíveis. Veja que não é só a queima de combustíveis fósseis que gera o CO2. Metano, CH4,
é produzido pela decomposição da matéria orgânica. Ele é abundante em aterros sanitários, lixões e reservatórios de hidrelétricas. Ele também é produzido na criação de gado. A pecuária representa 16% das emissões mundiais de gases do efeito estufa. Também encontramos o metano no cultivo de arroz. O metano é, portanto, o principal gás estufa. Pouco se fala sobre o dano causado por essa substância, porém ela é mais danosa do que o dióxido de carbono. Nesta brincadeira, a vaca pede desculpas, e é sério, o pum do gado é rico em metano. O impacto do metano é mais de 20 vezes maior do que do CO2. As usinas hidrelétricas parecem ser boazinhas para o meio ambiente, mas aí está um grande engano. Muitos acham que elas são importantes para a diminuição do efeito estufa, pois substituem as termoelétricas que conhecidamente geram CO2. Porém, ocorre o seguinte: para se construir uma usina hidrelétrica, é preciso alagar enormes áreas verdes. A vegetação é submersa, vai se decompondo com o tempo e isso gera, sabe o que? Pois é, gera metano, CH4, o nosso maior vilão do efeito estufa. E é bom a gente repetir, ele é 20 vezes mais danoso do que o dióxido de carbono. Vamos falar um pouco então do problema da destruição da camada de ozônio. Parte da radiação solar é composta por raios ultravioletas, os famosos raios UV. Esses raios precisam ser filtrados na entrada da radiação solar em nossa atmosfera, pois estão associados ao câncer de pele. Quem faz essa filtragem é a camada de ozônio. É daí que vem o problema gerado pelo buraco na camada de ozônio. Uma camada de ozônio danificada significa menor proteção em relação a esse tipo de radiação e, consequentemente, significa aumento na ocorrência de câncer de pele. Agora, vamos falar de um outro grave problema que afeta a nossa atmosfera: a chuva ácida. Ela é causada por substâncias capazes de reagir com a água produzindo ácidos. As principais são o SO2, o NO2 e o NO3. Veja que estamos falando aqui de óxidos ácidos. Óxidos capazes de reagir com a água formando ácidos. Essas substâncias são produzidas por automóveis e pelas indústrias, ou até mesmo pela presença de um vulcão, e são liberadas para a atmosfera. Quando cai a chuva, elas reagem com a água e produzem ácidos. E é aí que mora o problema. Veja, entre os ácidos possíveis de serem formados está o ácido sulfúrico. Olha o que ele é capaz de fazer com construções em mármore com o tempo. Veja que essa estátua foi totalmente danificada. Mas fica um alerta, hein? Toda chuva é ácida, mesmo no ambiente menos poluído do planeta. Afinal de contas, o dióxido de carbono é uma substância naturalmente presente na nossa atmosfera, como acabamos de ver nesta aula. E ele também é um óxido ácido. Ele também é capaz de reagir com a água formando um ácido. O dióxido de carbono reage com a água produzindo ácido carbônico, que é um ácido bem fraco, mas é ácido. Portanto, a chuva, no mínimo, terá ácido carbônico. Assim sendo,
toda chuva é ácida. Mas é claro, quando falamos de problema ambiental, não estamos nos referindo à acidez provocada pelo dióxido de carbono. Vamos agora a um exercício para fechar esta aula. O dióxido de carbono é uma substância que, em excesso, é causadora de um sério problema ambiental. Que problema ambiental é esse? Seria a destruição da camada de ozônio? Não confunda. O que destrói a camada de ozônio são os CFCs. Seria a inversão térmica. Inversão térmica é um outro problema ambiental que nada tem a ver com o CO2. Aumento na incidência do câncer de pele. Não, o CO2 não é responsável por isso. O problema do aumento na incidência do câncer de pele é causado pela destruição da camada de ozônio, que por sua vez é causado pelos CFCs. Não é culpa aqui do dióxido de carbono. Alternativa D, erosão do solo. Não, o CO2 está relacionado a problemas na atmosfera. Alternativa E, efeito estufa. Sim, aí é o grande problema ao qual está relacionado o dióxido de carbono, assim como o metano. Portanto, o dióxido de carbono está relacionado ao problema ambiental que é o efeito estufa. A resposta, portanto, é a letra E. Agora, siga seus estudos e até a próxima aula. Espero ter te ajudado e um bom estudo para você.